Boa noite a todos. O tema de hoje, então, vai ser os reflexos integrados no tronco cerebral. E nós vamos falar, então, das colunas dos nervos cranianos. O que eu quero dizer com isso? Lembrando mais ou menos do quarto ventrículo. Então, aqui vocês têm aquele losango e aqui vocês vão ter o sulco mediano posterior. Lembrem que lateralmente a ele vocês têm o sulco limitante. E a gente sabe que todos os núcleos motores vão estar medialmente ao sulco limitante e todos os núcleos sensitivos vão estar lateralmente ao sulco limitante. E quando eu digo isso, vocês têm que lembrar que esses núcleos motores eles não vão estar só na região do quarto ventrículo. Eles vão estar em toda a estrutura do mesencéfalo, da ponte e do bulbo. Então, eles vão ser como um contínuo desde a parte inferior até a parte superior do tronco cerebral. E se vocês lembrarem do tipo de fibra que a gente tem, por exemplo, a gente tem fibra aferente e eferente, somático e visceral, especial e geral. No total, nós teremos 7 componentes funcionais. Por que 7 e não 8? Porque lembrem que nós só temos eferente somático, não existe eferente somático geral especial. Mas apesar de ter 7 componentes funcionais, nós só vamos ter 6 colunas, porque a parte da sensibilidade visceral, tanto geral quanto especial, vai para uma única coluna, como nós veremos posteriormente. E também é necessário lembrar que existe uma relação dessas colunas dos núcleos cranianos no tronco cerebral com algumas lâminas da medula. Por exemplo, os núcleos do trigêmeo, que nós tínhamos o núcleo sensitivo principal, o núcleo do trato espinhado trigêmeo e o núcleo do trato mesencefálico, eles são uma continuação da substância gelatinosa da medula. E a coluna eferente visceral geral, que seria a parte do sistema nervoso parasimpático, como por exemplo o núcleo dorsal do vago, é uma continuação da coluna lateral da medula, onde vocês tinham o sistema nervoso autônomo simpático. Então aqui vocês vão ter uma ideia de todas essas colunas, como vocês podem ver, considerando todo o tronco cerebral, tanto numa visão posterior como numa visão sagital. E se vocês separarem, tudo que tiver em vermelho é motor e tudo que tiver em azul é sensitivo. Então, começando com os motores e começando de cima para baixo. Vejam que aqui nós temos um conjunto de núcleos, que é o complexo do óculo motor. Então, aqui vocês vão ter todos os núcleos que vão para a musculatura extrínseca do olho inervada pelo óculo motor e o núcleo de Edinger-Westphal, tudo localizado no mesencéfalo. E veja que logo abaixo do núcleo do óculo motor, nós temos o núcleo do troclear, que também se situa no mesencéfalo. Lembre que o troclear é o único nervo craniano que cruza a linha média, é o único nervo que sai por trás, acima do véu medular superior. O próximo núcleo de nervo craniano motor é o núcleo motor do trigêmeo. Vejam ele aqui saindo pela raiz do quinto. E depois nós temos os núcleos do abducente e do facial. Vejam aqui até o desenho do colículo facial, que é composto pelas fibras do nervo facial contornando o núcleo abducente, para daí sair lá pelo sucubulbo pontino. Bem próximo do núcleo do facial, nós temos o núcleo lacrimal e o núcleo salivatório superior, que são núcleos do parasimpático. E aqui embaixo, núcleo salivatório inferior e núcleo ambíguo. Lembrando que o núcleo ambíguo e o núcleo salivatório inferior já vão estar localizados no bulbo. Medialmente ao núcleo ambíguo, vocês vão ter então o núcleo dorsal do vago, abaixo do trígono do vago, que é a parte parasimpática do vago, e o núcleo do hipoglosso, abaixo do trígono do hipoglosso. Então vejam que assim nós revisamos simplesmente todos os núcleos motores que nós temos no tronco cerebral. Lembrando que os núcleos eferentes, eferentes somáticos, eles são mais mediais que os eferentes viscerais, certo? Mas ainda todos projetados medialmente ao sulco limitante.
E quando a gente considera a parte sensitiva dos núcleos dos nervos cranianos? Vejam que aqui a gente não tem diretamente representado o primeiro nervo, porque o primeiro nervo acaba no telencéfalo. E o segundo nervo, ele vai acabar no corpo geniculado lateral, que é tálamo. Mas o corpo geniculado lateral projeta pelo braço do colículo superior para o colículo superior. Então, a área sensitiva. Depois do colículo superior, vejam que terceiro e quarto são motores, então eles não têm fibras sensitivas. E depois do terceiro e do quarto, nós temos o quinto. Quais são os núcleos motores do quinto? Núcleo do trato mesencefálico, do trigêmeo, núcleo sensitivo principal, que fica na mesma altura que o trato motor do trigêmeo, e núcleo do trato espinhal do trigêmeo. Então, todos esses chegando ao tronco pelos 3 ramos do trigêmeo. Vejam que sexto não tem núcleo motor. O sétimo, ele também não tem núcleo motor específico, mas ele traz fibras sensitivas que vão se direcionar para o núcleo do trato espinhal do trigêmeo e para o núcleo núcleo do trato solitário. Depois do sétimo, nós temos o oitavo, com as fibras vestibulares, que vão acabar nos 4 núcleos vestibulares, superior, inferior, medial e lateral, e os 2 núcleos cocleares, dorsal e ventral. E depois nós temos os nervos nono e décimo, glossofaríngeo e vago, trazendo informação também, então, para o núcleo do trato espinhal do trigêmeo e o núcleo do trato solitário. A mesma coisa vocês vão ver num corte coronal, num corte sagital. Então vejam que tudo que está em vermelho é motor, tudo que está em azul é sensitivo. Aqui, um complexo do óculo motor, com a coluna eferente somática e a coluna eferente visceral geral, que seria o núcleo de Edinger-Westphal. Depois, o núcleo do troclear, núcleo motor do trigêmeo, núcleo do abducente sendo contornado pelo nervo facial e aqui o núcleo do facial. E depois, o núcleo dorsal do vago, núcleo do hipoglosso, núcleo ambíguo, aqui um pedacinho do núcleo do acessório, e aqui os núcleos lacrimal, salivatório superior e salivatório inferior. E sensitiva, aqui não está representado a parte do colículo superior, mas nós temos o núcleo do trato mesencefálico do trigêmeo, núcleo sensitivo principal e o núcleo do trato espinhal do trigêmeo, os núcleos vestibulares e os núcleos cocleares, o núcleo do trato solitário, certo? Então vejam que aqui nós revimos todos os núcleos dos nervos cranianos. E agora nós vamos comentar sobre cada uma das colunas alguns detalhes mais específicos. Então, começando pela coluna eferente somática, que é a coluna mais próxima à linha média, lembra, eferente, medial, sublimitante. Nós temos então os núcleos que vão para os músculos que inervam os músculos do olho e da língua. No mesencéfalo, nós temos o núcleo do óculo motor, aqui no caso, eferente somática, então seriam os núcleos dos nervos que vão para os músculos do olho, reto medial, superior, reto inferior, oblíquo inferior e elevador da pálpebra. Ainda no mesencéfalo, nós temos o núcleo do troclear, que vai na altura do colículo inferior, que vai para o músculo oblíquo superior, e na ponte, nós temos o núcleo do abducente e o núcleo do facial. E no bulbo, o núcleo do hipoglosso, localizado no trígono hipoglosso e responsável pela inervação da musculatura da língua. Desculpem, eu falei uma coisa errada. O núcleo do facial não vai estar situado nessa coluna porque ele é eferente visceral especial e não eferente somático. Passando então para a coluna eferente visceral, lembre que nós temos a coluna eferente visceral geral e a coluna eferente visceral especial. Eferente visceral geral vai estar relacionado com as fibras do sistema nervoso autônomo.
no caso do tronco cerebral, parasimpático. Então, seriam todos os neurônios pré-ganglionares do sistema nervoso parasimpático. O primeiro núcleo é o núcleo de Edgar-Westphal, que está situado no mesencéfalo na altura do colículo superior, e ele manda fibras através do nervo oculomotor para o gânglio ciliar, que posteriormente vai inervar os músculos ciliar, e que vai fazer a acomodação do cristalino, e o esfíncter da pupila, que vai fazer a miose. Depois, na ponte, nós temos o núcleo lacrimal, que vai estar próximo ao núcleo do facial e ao núcleo salivatório superior. E esse núcleo, através do nervo intermédio, ele manda fibras pré-ganglionares, através dos nervos petroso maior e depois do canal pterigóide, para o gânglio pitérigo-palatino, que vai inervar a glândula lacrimal. Nós também temos o núcleo salivatório superior, também localizado na ponte, que através do intermédio manda fibras pelo nervo corda do tímpano e depois lingual aos gânglios submandibulares, que vão inervar as glândulas submandibulares e sublingual. E o núcleo salivatório inferior, já localizado no bulbo, manda fibras através do glossofaríngeo pelos nervos timpânico e quistíonico petroso menor para o gânglio óptico, que envia fibras para a parótida através do nervo aurículo temporal. E por último, o núcleo dorsal do vago, que também é um núcleo localizado no bulbo, e aqui vão estar localizadas todas as fibras pré-ganglionares do sistema nervoso parasimpático, que corre através do vago e também menos do nono e do 11º, para inervar as vísceras tóraco-abdominais. Depois nós temos a coluna eferente visceral especial, que vai inervar a musculatura de origem branquiomérica, e é uma coluna localizada profundamente no tronco cerebral. Na altura da ponte, nós temos o núcleo motor do trigêmeo, que seria a parte motora do quinto, a raiz motora do quinto, que corre junto com o nervo mandibular, a terceira divisão do quinto nervo, e vai ser responsável, então, pela inervação da musculatura da mastigação, que faz parte do primeiro arco branquial. Na ponte ainda, nós também temos o núcleo do facial, que é o núcleo responsável pela inervação da musculatura mímica, que vem do segundo arco branquial. E no bulbo nós temos o núcleo ambíguo, cujas fibras correm através dos nervos nono, 10º e 11º para inervar os músculos da faringe e da laringe, que correspondem ao quarto e quinto arcos branquiais. Vejam que acabamos as colunas eferentes e agora nós passamos para as colunas aferentes. Então, começando com a coluna aferente somática geral, ou seja, sensibilidade geral da cabeça. Lembrem que essa informação vai fazer sinapse nos núcleos do trigêmeo. O trigêmeo, então, o nervo trigêmeo é o que manda a maior parte das fibras para esse núcleo, mas lembrem que o 7º, o 9º e o 10º, por causa da inervação sensitiva do pavilhão auricular, também vão mandar fibras para esse núcleo. Esse núcleo, na verdade, apresenta 3 subdivisões, uma em cada região do tronco cerebral, e é contínua com a substância gelatinosa da medula. Então, o primeiro núcleo que nós temos na porção mais superior é o núcleo do trato mesencefálico, do trigêmeo, que vai receber informação de propriocepção dos músculos da mastigação. E, por exemplo, ajuda a regular a força da mordida dos dentes. Depois, na ponte, nós temos o núcleo sensitivo principal, responsável pela informação de tato epicrítico. E no bulbo, nós temos o núcleo do trato espinhal do trigêmeo, que é contínuo com a substância gelatinosa da medula e é responsável pela percepção de dor e temperatura. Vejam que nós não falamos nem de pressão nem de tato pratopático, porque na verdade essas fibras, quando elas entram no tronco cerebral, elas acabam se bifurcando e mandando fibras tanto para o núcleo sensitivo principal como para o núcleo do trato espinhal do trigêmeo. Passando para a coluna aferente somática especial, então vejam que agora nós estamos falando daquela sensibilidade especial que seriam os sentidos. Quando a gente fala de somática especial, a gente está falando de audição, equilíbrio e visão. Como a visão acaba no tálamo e não no tronco cerebral, a gente não vai comentar nessa aula. Mas com relação à audição e ao equilíbrio, nós teríamos então os núcleos cocleares, que nós temos os núcleos cocleares dorsal e ventral que estão situados na ponte, e os núcleos vestibulares, o superior e o lateral localizados na ponte, e o inferior e o medial localizados no bulbo.
a coluna aferente visceral, que se divide em geral e especial. Lembrem que eu comentei no começo da aula que essas colunas elas estariam juntas em uma coluna única. Então, tanto a parte de sensibilidade geral das vísceras, como a parte de gustação, vejam que aqui eu não estou falando de olfato porque o olfato acaba no telencéfalo, elas vão para a mesma região do tronco cerebral, que seria, no caso, o núcleo do trato solitário localizado no bulbo. Então, nós sabemos que a parte de sensibilidade visceral geral vai ser percebida ou vai ser enviada para a porção, para os 2/3 posteriores do núcleo do trato solitário, enquanto que a sensibilidade especial, que seria a gustação, vai ser enviada para o terço anterior do núcleo do trato solitário. Vejam que aqui esse núcleo recebe fibras tanto do sétimo, que seria a gustação dos 2/3 anteriores da língua, como do nono, gustação do terço posterior da língua, e do vago, que seria a gustação da epiglote. Além da informação de gustação, vejam que o nono e o décimo, eles vão trazer informação de sensibilidade visceral geral. Então vejam que nós falamos de todas as colunas dos nervos cranianos. Então, as 6 colunas que correspondem às 7 funções, digamos assim. E agora nós vamos falar um pouquinho das conexões dos nervos cranianos. Essas conexões, elas podem ser suprassegmentares, ou seja, com níveis acima do tronco cerebral, do encéfalo, ou podem ser conexões locais, que seriam os reflexos. São aquelas conexões que não precisam ir para os centros superiores, que nem reflexos medulares, como o reflexo patelar, por exemplo. Começando pelas conexões suprassegmentares, então vejam que nós vamos ter as conexões da parte aferente e as conexões da parte eferente. As conexões aferentes vão estar relacionadas a quê? A compreensão ou a consciência dos estímulos aferentes, ou seja, a compreensão da sensibilidade recebida pelo tronco cerebral. A percepção, essa consciência, ela pode se dar no tálamo. Alguns tipos de sensibilidade, como por exemplo dor, podem ter consciência já no próprio tálamo, mas a maior parte da consciência ela acontece no córtex cerebral, ou seja, são fibras que chegam ao tronco cerebral e ascendem ao tálamo e ao córtex. Das fibras do tronco cerebral, não digo as fibras que estão passando, não as fibras ascendentes de passagem do tronco cerebral, mas as fibras que fizeram sinapse nessa região e são ascendentes, nós temos os leminiscos trigeminal, que seria a informação sensitiva da face, e lateral, que seria a parte de audição. Vejam que nós também temos aqui o leminisco medial, que fez conexão lá no comecinho do bulbo, que também está subindo, que seria correspondente ao grácil cuneiforme. Além disso, as fibras vestibulotalâmicas, que mandariam informação de equilíbrio até o tálamo, e as fibras solitário-talâmicas, que mandariam informação de sensibilidade visceral até o tálamo, tanto sensibilidade visceral geral como especial, que seria a gustação. E como que os centros suprassegmentares exercem seu controle nos estímulos eferentes? Ou através do trato córtico nuclear, que vai controlar os nervos motores dos núcleos cranianos, dos núcleos dos nervos cranianos, ou através do controle do sistema nervoso autônomo. Os núcleos dos nervos cranianos, eles vão ser controlados pelo trato córtico nuclear, assim como o córtico espinhal controla a medula. Então vejam que aquele trato córtico nuclear que tem origem lá no córtex motor, lembrem que por causa do o homúnculo de Penfield, essas fibras do trato córtico nuclear vão começar principalmente da porção inferior do córtex motor e vão descender, ou seja, vão descer pelo tronco cerebral, ipsi ou contralateralmente, e vão acabar nas colunas eferente somática ou eferente visceral especial, controlando então os movimentos voluntários da face. Por sua vez, o sistema nervoso autônomo parasimpático vai ser controlado principalmente através do hipotálamo, por vias diretas que vão diretamente do hipotálamo
até esses núcleos parasimpáticos, como por exemplo o núcleo lacrimal, núcleo salivatório superior, salivatório inferior, ou de forma indireta através da formação reticular. Então, o que a gente acabou de falar são as conexões suprassegmentares. E quais são as conexões locais? Quais são os reflexos dos nervos cranianos? Na verdade, nós temos vários reflexos, tá? E lembre que sempre que nós falamos de reflexo, vocês vão ter uma via aferente, que vai levar a informação da periferia para o sistema nervoso central, e uma via eferente, que sai do sistema nervoso central e vai até a periferia. Vejam que o primeiro reflexo que nós falaremos é o reflexo mandibular ou mentoniano. Esse reflexo mandibular, ele serve exatamente para manter a nossa mandíbula discretamente contraída. Então vejam que normalmente nós não estamos com a mandíbula totalmente relaxada, certo? E se vocês percutirem o mento de vocês, o que eu quero dizer com isso? Se vocês forem com o indicador e derem uma cutucadinha, digamos assim, no mento de cima para baixo, fazendo com que a mandíbula desça discretamente, que a boca abra um pouquinho, quando vocês fazem isso, vocês vão ativar os músculos da mastigação, vocês estiram esses músculos da mastigação. Isso ativa aqueles fusos neuromusculares. Lembram que os fusos neuromusculares, eles percebem o grau de relaxamento? E justamente como você estirou demais esse músculo da mastigação, esse fuso neuromuscular ativado faz com que você tenha uma contração da musculatura da mastigação. Então, quando você percute de cima para baixo o mento, fazendo com que ele desça discretamente, o que vai acontecer? Você tende a fechar a mandíbula. Então, essa informação de estiramento do músculo da mastigação não deixa de ser propriocepção. Veja que isso é percebido pelos fusos neuromusculares. Essa informação de propriocepção vai ser levada ao tronco cerebral, mais especificamente ao núcleo do trato mesencefálico do trigêmeo, que está localizado no mesencéfalo. E essa informação do núcleo do trato mesencefálico vai ser enviada ao núcleo motor do trigêmeo, que está na ponte, e desse núcleo, pelo nervo trigêmeo, a informação volta para os músculos da mastigação. Então vejam que é um reflexo, mas que envolve o trigêmeo tanto na sua parte aferente quanto na sua parte eferente. Só que o aferente é o núcleo do trato mesencefálico do trigêmeo e a parte eferente é o núcleo motor do trigêmeo. O outro reflexo que nós temos é o reflexo corneano ou córneo-palpebral. Então, o reflexo corneano é um reflexo que está relacionado com a ativação ou a estimulação da córnea, uma estimulação sensitiva da córnea, e o consequente fechamento de ambos os olhos. Isso serve para proteger a córnea e evitar que você faça uma lesão de córnea. Então, toda vez que você tem um cisco no olho, o que acontece? Você pisca. Vejam que esse toque na córnea, ele vai ativar a sensibilidade da região do olho, que é transmitida ao tronco cerebral por quem? Pelo nervo trigêmeo. Então, essa informação de tato vai para o núcleo do trato, para o núcleo sensitivo principal do trigêmeo, que está situado na ponte. Essa informação depois é transmitida para o núcleo facial, que nervo orbicular do olho, só que é transferida para os dois núcleos faciais. Porque quando você fecha o olho por causa de um cisco no olho direito, você fecha os dois olhos. Então, esse é o reflexo corneano. Assim que você tem a ativação da sensibilidade, tanto da córnea direita quanto da córnea esquerda, você vai cursar com a contração ou fechamento de ambos os olhos. Esse reflexo pode estar lesado ou pode estar comprometido quando você tem uma lesão na ponte, porque vejam que tanto o quinto quanto o sétimo vão estar localizados na ponte. Quando você tem uma lesão do trigêmeo, por quê? Porque a parte aferente do reflexo não chega à ponte, então por mais que você tenha um estímulo tátil do olho,
essa informação não vai ser transmitida até a ponte, ou quando vocês tiverem uma lesão do sétimo. Apesar de a informação ser transmitida à ponte através do quinto que está íntegro, como o sétimo está comprometido, você não vai conseguir contrair ou fazer o fechamento dos olhos. Vejam que o próximo reflexo, que é o reflexo lacrimal, na verdade é um reflexo muito semelhante ao anterior. Quando você tem um estímulo tátil do olho, você vai ter lacrimejamento. Então, a via aferente é a mesma, porém a via eferente é diferente. Por que a via aferente é a mesma? Quando vocês têm lá o olho e um cisco dentro do olho, o cisco está aqui, esse cisco vai ativar a sensibilidade, essa informação tátil vai ser transmitida até o núcleo sensitivo principal da ponte pelo quinto nervo, e essa informação, ao invés de ser transmitida para o núcleo motor do facial, como nós tínhamos no caso anterior, vai ser transmitida para o núcleo lacrimal, que através da porção intermédia do sétimo nervo, vai mandar fibras para o gânglio pitérigo-palatino, e o gânglio pitérigo-palatino vai estimular a glândula lacrimal a produzir lágrima também bilateralmente. Então vejam que nesse caso aqui nós temos o que nós chamamos de reflexo sômato-visceral, porque por um estímulo somático você tem uma resposta visceral. O próximo reflexo que nós temos é o reflexo de piscar. Ele é muito semelhante aos dois anteriores, só que agora a informação aferente é diferente. Então vejam, o que o reflexo de piscar relaciona? Vocês têm um estímulo visual por algo que está se aproximando, como por exemplo aquele caso do jogo do caçador que eu sempre gosto de comentar com vocês, e o fato de ter algo se aproximando dos seus olhos é que vai fazer com que você feche o olho, certo? Então essa informação de visão vai ser transmitida pelo nervo óptico até o corpo geniculado lateral, braço do colículo superior, e daí núcleo do facial, músculo orbicular do olho. Quando o estímulo é muito intenso, quando a bola do caçador está vindo muito rápido, muito forte, além de você fechar os olhos, vejam que você também tira a sua cabeça da frente, às vezes até põe a mão na frente. Isso é feito pelo trato teto-espinhal. Então, além dessa informação que chegou pelo nervo óptico ao colículo superior, além de ela ser transmitida ao núcleo do sétimo para o fechamento dos olhos, ela também é transmitida pelo trato teto-espinhal até a região da medula, permitindo o movimento da cabeça e permitindo o movimento do braço. Um outro reflexo que nós temos é o nistagmo. Lembrem que eu falei para vocês já quando a gente teve aula de nervos cranianos, que o oitavo nervo, quando ele está lesado, ele produz um sintoma que é chamado de nistagmo. O que é o nistagmo? O nistagmo é um movimento vertical dos olhos de forma involuntária e rápida. Então, o paciente fica continuamente tendo um movimento médio-lateral dos olhos, geralmente da fase rápida para um lado e a fase lenta para o outro. Então, ele vai rápido para um lado, volta lento, vai rápido para um lado, volta lento. Tá? Então, o nistagmo, na verdade, é algo que é bom que nós tenhamos, mas em caso de lesão ele fica fazendo esse movimento continuamente. E por que esse movimento, esse reflexo do nistagmo é importante? Porque ele permite que nós consigamos manter o olhar fixo em objeto enquanto a cabeça ou o corpo estão em movimento. Então, por exemplo, quando a sua cabeça está em movimento, você tem uma ativação dos canais semicirculares que vai ser transmitido para o tronco cerebral através do oitavo nervo. Essa informação vai para os núcleos vestibulares e dos núcleos vestibulares é enviado para o fascículo longitudinal medial. Lembre que o fascículo longitudinal medial ele manda informações, ou ele coordena informações que vêm do terceiro, do quarto e do sexto, ou seja, musculatura ocular extrínseca com o oitavo nervo com o movimento da cabeça. Então, através disso, vocês conseguem, como eu comentei, manter o olhar fixo enquanto a cabeça ou o corpo estiverem em movimento.
Às vezes, você não consegue fazer com que o paciente movimente o corpo ou a cabeça. Então, existe uma forma de testar esse reflexo sem a colaboração do paciente. Como é que a gente faz isso? A gente injeta água quente ou água fria dentro do ouvido. Quando vocês injetam água quente, vocês estimulam os canais semicirculares. Na verdade, vocês estimulam a endolinfa a se movimentar nos canais semicirculares de uma forma com que a parte rápida do movimento lateral ou medial do olho seja ipsilateral. Então, se vocês injetarem água quente no ouvido direito, o olho vai rapidamente se desviar para a direita e voltar lentamente para a esquerda. Rapidamente para a direita, lentamente para a esquerda. E se vocês injetarem água fria no ouvido direito, esse movimento vai acontecer contralateral. Então, rápido para a esquerda e lento para a direita. Esse é o reflexo do nistagmo. O outro reflexo que nós temos é o reflexo das pupilas. Lembrem que a gente já comentou desse reflexo na aula passada, nós temos os reflexos fotomotor e consensual. O reflexo fotomotor é o reflexo direto e o consensual é o contralateral. Então, quando vocês jogam luz na pupila direita, por exemplo, vocês estão estimulando nervo óptico, trato óptico, corpo geniculado lateral, braço do colículo superior, colículo superior. Essa informação do colículo superior, ela passa para aquela área pré-tectal que fica à frente do colículo superior, e da área pré-tectal, essa informação é enviada então ao núcleo de Edgar-Westphal bilateral, que vai fazer tanto o reflexo fotomotor, que é o direto, como o consensual, que é o contralateral. Então, do núcleo de Edgar-Westphal, essa informação vai pelo nervo oculomotor, através do gânglio ciliar, onde ele faz sinapse, e depois vai para o músculo esfíncter da pupila para fazer então a miose. Reflexo fotomotor, se você estimula a pupila direita, o reflexo fotomotor é a miose do lado direito, e o consensual é a miose do lado esquerdo, ou seja, contralateral à estimulação. E aqui, lembrem que se vocês tiverem uma lesão mesencefálica, ou seja, vocês lesaram ou a parte da área pré-tectal, do colículo superior, ou o núcleo do óculo motor, vocês não vão ter reflexo. Se vocês lesarem só o nervo óptico ou só o nervo óculo motor, vocês também podem perder o reflexo fotomotor ou consensual, dependendo do teste. E o último reflexo que nós temos é o reflexo do vômito, que é percebido através do nervo vago, porque lembrem que é através do nervo vago que vocês levam a informação de sensibilidade visceral ao tronco cerebral. Essa informação vai para o centro do vômito, que está no bulbo, lembram daquela área pós-trema, uma área da formação reticular. E essa região da formação reticular manda informação, então, para vários outros núcleos para mandar a resposta eferente desse reflexo. Então, a resposta do vômito, na verdade, ela é uma resposta que atinge ou que estimula vários núcleos motores. Ela estimula o núcleo dorsal do vago, que é um núcleo parasimpático que faz com que o estômago se contraia e que a carne se abra, fazendo com que a comida ou o alimento volte, suba de novo. Vocês têm estimulação do trato retículo-espinhal, e com isso vocês têm então estimulação do sistema nervoso simpático na medula, com o fechamento do pilório, evitando que isso progrida para o trato gastrointestinal. Vocês têm estimulação do nervo frênico, fazendo uma contração diafragmática, e uma estimulação dos nervos tóraco-abdominais, fazendo uma contração da parede abdominal, e tudo isso aumenta a pressão intraabdominal. E vocês têm uma estimulação do núcleo do hipoglosso, fazendo a protrusão da língua. Então vejam que tudo isso é para evitar que o estímulo irritativo consiga progredir no trato gastrointestinal e que ele realmente, com a força da contração abdominal, consiga ser expelido pela boca. Certo? Então, essa é a aula que eu tinha para falar dos reflexos dos núcleos nervos cranianos, e nós discutiremos com mais detalhes o papel desses reflexos da morte cerebral na aula teórica, então. Muito obrigada.